A lenda do Homem da Máscara é uma história que tem circulado por décadas, uma narrativa envolta em mistério e terror, que nos leva a questionar não apenas a natureza do medo, mas também a natureza humana em si. A figura enigmática desse homem, que se esconde atrás de uma máscara, é um símbolo do desconhecido, do que não podemos ver, mas que de alguma forma sentimos como uma presença constante em nossas vidas. O que faz essa lenda ressoar tão profundamente em nós? O que ela revela sobre a nossa capacidade de obedecer a ordens e muitas vezes ignorar as consequências de nossas ações? Imagine-se em uma noite escura, as sombras dançando ao seu redor enquanto você caminha por uma rua deserta. O vento sussurra entre as árvores e você não pode deixar de sentir que algo está te observando. Essa é a essência da lenda do Homem da Máscara. A sensação de que há algo ou alguém à espreita, pronto para agir. Mas quem é esse homem? O que ele quer? E mais importante, o que ele representa? A lenda fala de um homem que, por razões desconhecidas, decidiu se esconder atrás de uma máscara. Alguns dizem que ele foi vítima de uma traição, outros afirmam que ele era um justiceiro que se tornou o próprio vilão. O que sabemos é que ele se tornou uma figura temida, um espectro que assombra os sonhos e os pesadelos das pessoas. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é a maneira como ela se conecta com um estudo psicológico que revelou a profundidade da obediência humana. Um dos experimentos mais famosos nesse campo foi conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram na década de 1960. Milgram queria entender até onde as pessoas iriam ao seguir ordens, mesmo que isso significasse causar dor a outra pessoa. Os resultados foram alarmantes. Muitos participantes estavam dispostos a aplicar choques elétricos em um estranho, simplesmente porque uma figura de autoridade lhes disse para fazê-lo. A máscara do homem que observa se torna uma metáfora poderosa para essa dinâmica de poder e obediência. Assim como os participantes do experimento, nós também podemos nos tornar cúmplices de ações que vão contra a nossa moralidade, apenas porque alguém nos diz para fazer. A lenda do Homem da Máscara, portanto, não é apenas uma história de terror, é um espelho que reflete as partes mais sombrias de nossa psique. Quando pensamos que estamos sendo observados, que há alguém atrás da máscara, nos tornamos mais conscientes de nossas ações. Essa vigilância, mesmo que imaginária, pode nos levar a agir de maneiras que, de outra forma, não agiríamos. O medo do julgamento, da desaprovação, nos leva a seguir ordens e normas sociais, mesmo que elas nos afastem de quem realmente somos. É fascinante como essa narrativa se entrelaça com a realidade. O Homem da Máscara pode ser visto como uma representação das figuras de autoridade em nossas vidas. Desde pais e professores até chefes e líderes políticos, todos eles têm a capacidade de influenciar nossas decisões. Muitas vezes, seguimos ordens sem questionar, mesmo quando sabemos que elas podem causar danos a outros. Essa obediência cega é um dos aspectos mais perturbadores da natureza humana. Voltando ao experimento de Milgram, é importante refletir sobre as implicações éticas desse tipo de estudo. O que leva uma pessoa a infligir dor em outra, mesmo quando essa dor é apenas uma simulação? A resposta reside em uma combinação de fatores: a pressão social, a crença na autoridade e a despersonalização da vítima. Quando alguém está atrás de uma máscara, seja literal ou figurativamente, torna-se mais fácil desassociar-se da dor que está causando. O Homem da Máscara se torna um símbolo não apenas do medo, mas também da desconexão emocional que permite que a crueldade aconteça. As histórias de terror, como a do Homem da Máscara, muitas vezes servem como advertências. Elas nos alertam sobre os perigos de ignorar nossa própria moralidade em favor da conformidade. Quando nos tornamos complacentes, quando deixamos de questionar as ordens que recebemos, nos tornamos de certa forma cúmplices do mal. Essa é a verdadeira essência do terror. Não apenas o medo do desconhecido, mas o medo de nós mesmos e do que somos capazes de fazer quando não estamos atentos. A lenda do Homem da Máscara nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossos próprios demônios e a questionar nossas ações. Ela nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, temos a capacidade de escolher. Podemos optar por seguir ordens que vão contra nossa ética, ou podemos resistir e afirmar nossa humanidade. O verdadeiro desafio é reconhecer que a máscara pode estar em todos nós,
e que a vigilância não vem apenas de fora, mas também de dentro. Imagine agora que você está em uma sala, cercado por pessoas que você conhece. Uma figura de autoridade entra e começa a dar ordens. O que você faz? Você obedece, mesmo que isso signifique prejudicar alguém? Essa é a pergunta que a lenda do Homem da Máscara nos força a considerar. O que você faria se estivesse diante de uma situação semelhante? A resposta a essa pergunta pode não ser tão simples quanto parece. O medo de ser excluído, de ser visto como rebelde ou desobediente, pode ser um motivador poderoso. Assim como os participantes do experimento de Milgram, podemos ser levados a agir contra nossa própria moralidade, simplesmente para agradar aqueles que estão em posições de poder. A máscara, nesse contexto, se torna uma representação do conformismo, da pressão social, que nos leva a agir de maneiras que não condizem com nossos valores. Mas e se, ao invés de obedecer, decidíssemos questionar? E se, em vez de simplesmente aceitar as ordens, parássemos para refletir sobre as consequências de nossas ações? Essa é a verdadeira rebeldia, a capacidade de olhar para a máscara e reconhecer que por trás dela pode haver algo muito mais sombrio do que imaginamos. O Homem da Máscara não é apenas uma figura de terror. Ele é um lembrete de que, em cada um de nós, existe a capacidade de escolha. A lenda nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir de acordo com nossos princípios, mesmo quando a pressão para conformar é intensa. Ao nos depararmos com a figura do Homem da Máscara, somos desafiados a confrontar nossos próprios medos e a questionar as ordens que recebemos. Podemos, de fato, ser os protagonistas de nossa própria história, ou seremos apenas figuras passivas em um enredo que não escolhemos? Assim, ao refletir sobre a lenda do Homem da Máscara e o estudo de Milgram, somos levados a considerar a importância da responsabilidade individual. Não podemos nos esconder atrás da máscara da obediência. Precisamos confrontar as verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. O que está em jogo não é apenas a nossa moralidade, mas também a nossa humanidade. A lenda nos ensina que a vigilância não deve vir apenas de fora, mas de dentro de nós mesmos. Devemos nos tornar vigilantes de nossas próprias ações, questionando não apenas as ordens que recebemos, mas também as razões pelas quais escolhemos obedecer. O Homem da Máscara pode estar observando, mas a verdadeira pergunta é: estamos realmente prestando atenção ao que fazemos e ao impacto que isso tem sobre os outros? Em última análise, a lenda do Homem da Máscara é uma chamada à ação. É um convite para nos tornarmos mais conscientes, mais críticos e mais humanos. Não precisamos temer a figura que observa, mas sim a parte de nós que pode se tornar complacente. Ao nos depararmos com a escolha entre obedecer e questionar, que possamos sempre escolher a verdade, a compaixão e a responsabilidade. Assim, ao final desta reflexão, somos deixados com uma pergunta que ecoa nas sombras: quem é o Homem da Máscara e o que ele está realmente observando? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, refletindo não apenas o medo do desconhecido, mas também a complexidade da natureza humana e a luta constante entre a obediência e a moralidade. É uma luta que todos enfrentamos e a escolha é nossa.